Reforma política? Não, não sei. Eu sei, mas não vou saber explicar não, que eu tenho dificuldade de colocar. Não, não sei. Não. Não sei. Não? Não sei não. Ah, não sei te explicar isso não. Não tenho muita certeza não. Acho que reforma é assim, você tem uma coisa e que não tá bom, você vai ter que reformar ela. Sei não, o que é? Como podemos ver, reforma política ainda é um assunto que gera muitas dúvidas na população. Mas é fundamental que todos estejam conscientes das mudanças positivas que a reforma política pode trazer para o país. Neste programa, você vai saber como fazer para que elas aconteçam. Seja bem-vindo ao Reforma Política Todos pelo Brasil. Neste programa, vamos apresentar a proposta de reforma política defendida pela Coalizão Democrática pela Reforma Política Eleições Limpas, grupo formado por mais de 100 entidades. É isso mesmo, Ana Carolina. Mas para falar desse assunto, precisamos antes entender o que é democracia representativa, modelo em que os eleitores elegem representantes para atender às demandas do povo. Porém, a democracia representativa, não só no Brasil, mas também em outros países, tem se demonstrado insuficiente para atender os interesses populares. Hoje, o que e quem define a maioria dos eleitos é o poder econômico das empresas. A população tem demonstrado insatisfação com o modelo atual porque não se sente representada por aqueles que foram eleitos. Pelo que a gente vê falando na televisão toda hora, a confiança acabou, né? Faz tempo. Não vamos generalizar, porque tem muitos políticos bons também no país, que tem que ser respeitado. Mas a maioria não são de confiança. Infelizmente, a gente não tem político honesto nesse país. A partir do momento que eu sou uma pessoa honesta, né, eu gostaria de ser representado por uma pessoa que fosse tão honesta quanto. A descrença, no fundo, não é propriamente com a política e nem com os políticos, porque não há democracia sem partido, sem político e sem política. O problema é esse tipo de política, que não tem nada a ver, em que o que vale é o poder do dinheiro, a corrupção, vem à tona aí todos esses fatos. Então há que se acabar a origem de tudo isso, porque também não é suficiente falar na corrupção, né? Prender algumas pessoas sem acabar com a máquina da corrupção, que é exatamente o fim do financiamento de campanha por empresas. Então eu acho que na medida em que se apresente um tipo de política, em que as pessoas sintam que está voltando em torno de propostas para resolver os problemas do país, que com isso você formule um parlamento mais identificado com a sociedade, não só isso vai infundir confiança, como na nossa opinião é o ponto de partida para outras reformas. A OAB tem dito que a reforma política é a mãe das reformas. Ela abre caminho para outras reformas, porque nós sabemos que a reforma política por si só, ela não resolve todos os males, mas ela cria um parlamento mais sintonizado com a aspiração da sociedade. E com isso permitirá o quê? Aprovar a reforma tributária, a reforma da educação, a reforma da saúde, a reforma urbana, a reforma agrária, enfim, um conjunto de reformas que são decisivos para aprofundar a democracia no país. Por isso, a necessidade de reformas política e eleitoral para o fortalecimento da democracia. E para que as instituições públicas e políticas voltem a ter credibilidade e legitimidade entre os cidadãos. O Código Eleitoral Brasileiro foi elaborado no dia 15 de julho de 1965. 46 anos depois, a reforma do principal documento que rege a política brasileira virou pauta de discussão. O que não faltam são sugestões para melhorar a legislação eleitoral. Desde 1991, cerca de 280 projetos foram apresentados com o objetivo de mudar o sistema político do país. O que pretende a reforma política? Melhorar os políticos através da melhoria do sistema político. Pretende colocar na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, em todos os âmbitos políticos, na Câmara de Vereadores, em todos os lugares, pretende colocar ali pessoas de bem, comprometidas com o bem comum, com o bem do povo brasileiro. Porque hoje nós temos uma quantidade enorme de políticos, como bem sabe toda a população brasileira, que não tem nenhum compromisso com a melhoria da condição de vida do povo brasileiro. Então, ao melhorar os políticos,
os políticos melhorados pelo projeto de lei de iniciativa popular, fazendo a reforma política, nós teremos, por consequência, leis mais justas, outras reformas vão acontecer, serão atendidas outras necessidades do povo brasileiro em outros campos. Quer dizer, nós não temos nada, absolutamente nada a perder. Fazer a reforma política, melhorar o sistema político, só temos a ganhar se assim conseguirmos fazer. Um projeto de lei de iniciativa popular só se torna lei de verdade e deixa de ser projeto se o povo participar. Portanto, se o povo não participar e não assinar esse projeto de lei, não será lei nunca. Então, nós precisamos da participação do povo brasileiro, nós precisamos da participação dos eleitores, porque podem assinar este projeto de lei de iniciativa popular pela lei só os brasileiros eleitores. Então, eles precisam colocar o título de eleitor, o nome da mãe, a zona, a seção, etc., concordando com o projeto de lei para poder modificar o sistema político do nosso país, que é hoje já é possível a gente dizer assim, uma aberração, porque é algo tão contraditório, algo tão terrível e que favorece tanto os maus políticos, por isso exatamente eles não querem fazer a reforma política. Só, portanto, com a participação do povo, com o envolvimento do povo e com a assinatura efetiva do povo, a gente pode levar para o Congresso Nacional esse projeto de lei de iniciativa popular. Desde 2013, entidades com representatividade popular se reúnem para discutir um modelo sólido para novas regras políticas e eleitorais no país. Esse movimento, que ganhou o nome de Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, tem trabalhado para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular ancorado nas seguintes proposições: proibição do financiamento de campanha por empresas e adoção do financiamento democrático de campanha, eleições proporcionais em 2 turnos, aumentar as mulheres como governantes, fortalecimento dos mecanismos da democracia direta, com a participação da sociedade em decisões nacionais importantes. A ideia é promover uma mudança estrutural que melhore a representatividade dos eleitos e fortaleça os partidos. E a gente tem conseguido apoios importantes de diversas instituições, como a União Nacional dos Estudantes. Nós da União Nacional dos Estudantes apoiamos o projeto da Coalizão Democrática pela Reforma Política para que a gente consiga afastar o poder econômico das eleições, acabando com o financiamento das campanhas eleitorais por empresas, para que a gente consiga fortalecer os nossos instrumentos de democracia direta, porque a gente não quer opinar sobre o Brasil somente de 4 em 4 anos, a gente quer fortalecer instrumentos como plebiscito, como referendo, como iniciativa popular, e a gente quer também que a diversidade do povo brasileiro se enxergue no Congresso Nacional. Nós, jovens, hoje representamos menos de 5% do Congresso Nacional, e a gente quer dar o nosso recado nas ruas, nas redes, nas urnas, mas também quer se ver representado e quer ver as nossas pautas presentes na vida cotidiana da política brasileira. E a reforma política é o nosso instrumento para conseguir aprofundar a democracia brasileira e para conseguir fazer com que os nossos representantes estejam cada vez mais conectados com aquilo que a gente sonha e que a gente quer para o Brasil. Acho que o papel dos estudantes ele é fundamental, porque a gente que é jovem tem se mobilizado ao longo da história em todos os momentos decisivos da vida política brasileira. Foi assim na ditadura militar, foi assim no Fora Collor, e nesse momento o chamado para a nossa geração é o chamado pelas reformas estruturantes, pelas reformas democráticas. A gente quer uma reforma agrária, a gente quer uma reforma urbana, uma reforma educacional, uma reforma tributária. Agora, a gente acha que a reforma política é a mãe das reformas, porque é o que faz com que os políticos e os nossos representantes, de uma forma geral, possam estar mais conectados com essas demandas e com essas necessidades. O Papa Francisco também destacou a importância do engajamento social nas questões políticas. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare
in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune é um dever de um cristiano. O programa Reforma Política Todos pelo Brasil vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos detalhar os 4 principais pontos da reforma e você vai saber como fazer a sua parte. Até já!